Só de você escutar que eles conseguem mastigar melhor, que de repente um problema de coluna foi amenizado, que um problema gástrico foi amenizado, já é maravilhoso. Mas quando você vê essa transformação nos olhinhos deles, não tem preço. Mas como assim? Problema de coluna tem relação com os dentes? É a mesma pergunta que eu ia fazer. Coluna. Como assim? Peraí, calma. Bom, toda a parte da vértebra, ela tá alocada ao crânio. Então, se o paciente, por exemplo, só tem dente na frente, que a maioria da população tem síndrome de Kelly hoje. O que é isso? A maioria da população brasileira, ela não tem dentição nenhuma em cima e não tem os posteriores. Tá. Aí, o que o brasileiro gosta de fazer? Ele coloca só a dentadura superior e atrás ninguém tá vendo, então o dedo atrás fica sem dente. E aí, ele começa a mastigar com os dentes da frente. Os dentes da frente, eles não foram feitos para mastigação, eles são dentes de corte. Então, você faz mastigação com dente que não deveria. Tá. E aí, como você perdeu essa estrutura óssea que causa, a gente chama de DVO, que é a dimensão vertical de oclusão, você perde essa altura aqui, então automaticamente ela diminui. Pressuriza o côndilo, que é a cartilagem que a gente tem aqui na mandíbula, e aí automaticamente você fica um pouquinho mais corcunda. Aí começa a sentir dor no pescoço, aqui fica um pouquinho maior, aquele cupinzinho. Olha só, hein? Você sabia disso? Eu não sabia. Tô descobrindo agora. Uma das coisas mais engraçadas é quando a gente vira para uma paciente e fala assim, se você colocar os seus dentes, você não vai mais engordar. A pessoa fala, como assim? Porque... Não. Calma aí, vamos refaz essa resposta. O Lucas hoje aqui ele tá abismado, e assim como eu, e acredito que você que tá assistindo também. A pessoa que coloca o implante dentário, ela não vai mais engordar. Então, imagina o seguinte, vamos imaginar essa mesma situação num paciente que não tem a dentição posterior. Tá. Ele começa a mastigar com dentes que não foram feitos para isso. O paciente não tem nenhuma reabilitação protética. Então, não só implante. Então, o paciente não usa prótese, ele tá lá com a ausência. Ele vai mastigar na gengiva. Então, ele não consegue. Ele engole o alimento maior. Ele come mais, se não a questão da saciedade? Então, existem duas questões. A primeira é que ele não mastiga o alimento como deveria, que são as 28 a 32 vezes. Então, o cérebro dele não entende que ele iniciou um processo de mastigação e, consequentemente, de saciedade. Então, ele acaba ingerindo mais alimento. Sim. Em contrapartida, o alimento entra maior. A digestão, ela tem muito mais suco gástrico e ela não é completamente acoplada. Então, como ela não é 100% digerida, ela acaba indo para outras partes e o paciente engorda mais. Entendi. Então, a falta dos dentes, ela pode afetar tanto a coluna, como a questão do peso e o que mais? A estética, né? Estética, então a gente vê face, autoestima, né? Toda a parte de estrutura facial, o paciente acaba tendo acaba cedendo. O rosto fica, vamos dizer, numa deformação, acaba tendo uma certa deformação, né? Porque ele perde a partir do momento que você fica sem dentes, os ossos vão... O próprio corpo, ele vai... Reabsorvendo. Vai reabsorvendo, né? Olha só que interessante. E a partir do momento que é colocado aí o implante, faz com que a maçã do rosto, enfim, com que o rosto fique mais cheinho, é isso? O nosso organismo ele é muito inteligente. Então, aonde você não tem função, ele vai pegar essas células osteoblásticas e ele vai transportar para onde precisa. Então, se você não precisa de dente, você tá lá 10 anos sem dente, ele vai entender que ali não tem necessidade. E aí, ele vai migrar essas células para outras regiões que precisam dela. E aí, é onde você vai perdendo o osso. Então, eu tô 10 anos sem colocar meus dentes. A probabilidade de você precisar de um enxerto ou de uma outra técnica, que depois a gente vai conversar, que são as técnicas de ancoragem, ela acaba sendo muito maior. Então, quanto antes você reabilita essa região, melhor. Tá. A técnica de ancoragem que a senhora cita é quando a pessoa não tem perde os ossos da boca, é isso? Tenho um tempinho, né, de odontologia já. E quando eu me formei, a gente fazia uma cirurgia pegando o osso da crista ilíaca, né? O osso aqui da cintura, para poder fazer a enxertia óssea. Graças a Deus, hoje em dia, lançaram-se as técnicas de ancoragem. Então, a gente tem uma das técnicas mais predominantes hoje, que é um dos carro-chefes do Bela Vista, é a parte de osso zigomático. A gente prende o implante, é um implante diferenciado, a gente prende ele na maçã do rosto, que é o osso zigomático. E aí, você foge da enxertia e resolve também dentro daquele horário proposto aí.